não assumiu ainda, a gente já vai começar, então, a gravação. Vamos começar com uma prece. Ó vida oculta que vibra em cada átomo. Ó luz oculta que brilha em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Om. Vamos passar a palavra agora, então, ao nosso irmão querido Otávio, para assumir esse seminário a partir de agora. Pois então, bem-vindo, meu querido irmão. Obrigado, cara TT. Uma alegria poder voltar a estar aqui com cada um de vocês nessa nova atividade promovida pela Loja Estrela da Alva, dentro do âmbito a que se propõe a Sociedade Teosófica de difundir um conhecimento teosófico, mas não apenas disso, instigar em cada um de nós, como buscadores espirituais, uma profunda compreensão acerca da vida, daquilo que nós somos, do que nos cabe, mas não apenas também uma mera compreensão. Quando nós vemos a missão declarada no século XXI da Sociedade Teosófica, que não é distinta daquela que se apresentou ao mundo desde a sua fundação, no seu ciclo moderno, em fins do século XIX, nós percebemos que existe um duplo aporte de propósito dentro de um objetivo maior, que é auxiliar a humanidade na realização da sua essência divina. Esse duplo aporte soa com as seguintes palavras, colocadas, então, na nossa missão institucional: servir a humanidade cultivando uma compreensão e uma realização cada vez mais profundas da sabedoria divina, da autotransformação espiritual e da unidade de toda a vida. Vamos voltar nossos olhos e atenção um pouco para essa construção de ideias que surge como missão da Sociedade Teosófica no mundo. Servir é o primeiro verbo. É uma sociedade de serviço. Serviço no cultivo e não na imposição. No instilar, no chamar, no propiciar uma percepção, talvez no sentido profundo e platônico daquilo que possa significar o verbo educar, educere, tirar de dentro aquilo que já se é, permitindo que ele possa se expressar. Então, isso tem a ideia de cultivo, cultivar algo que trazemos em nossa natureza. Então, servir a humanidade cultivando duas coisas, um duplo aporte de cultivo. E aí talvez esteja uma coisa importante dentro desta nossa natureza institucional de serviço, uma compreensão e uma realização. A Sociedade Teosófica se propõe, então, a ajudar a todos aqueles que a ela buscam, direta ou indiretamente, indistintamente a todos os seres, homens, mulheres, sem nenhum tipo de distinção. Ali nós vemos isso no seu primeiro e maior objetivo, de formar um núcleo da fraternidade universal, recebendo todos e quaisquer um num espírito de liberdade de pensamento, por isso o cultivo e não a dogmatização, ajudando a cada um dos buscadores espirituais a compreender o que é a vida e realizar essa essência divina que trazemos conosco. Quando Blavatsky escreve, em fins do século XIX, também, em 1888, um artigo que ganha uma repercussão enorme na revista Lucifer, chamado Ocultismo Prático, ela logo em seguida sente a necessidade de escrever um segundo artigo, Ciência Oculta e Artes Ocultas, tentando apaziguar um pouco das dúvidas dos estudantes acerca do que possa ser o ocultismo
e o ocultismo prático. E ainda no mesmo ano, em fins de 1888, igualmente na revista Lúcifer, por ela fundada, ela lança um convite àqueles buscadores espirituais que querem buscar implementar uma vida de espiritualidade, convidando-os para que, caso se interessem, se inscrevam, buscando ingressar no que ela funda como sendo a Escola Esotérica de Teosofia. Então, isso tudo acontece em 1888, depois que Blavatsky já tinha escrito as obras monumentais de Isis Sem Véu, no ano em que ela estava escrevendo A Doutrina Secreta, precedendo, talvez, a apresentação de A Chave para a Teosofia e A Voz do Silêncio. Surge, então, esse artigo que, em português, vem nesse volume de bolso, chamado Ocultismo Prático. Nos tempos iniciais, como eu dizia, era um artigo, um primeiro artigo, publicado no início de 1888 com o título Ocultismo Prático. No mês seguinte, tamanhas foram as perguntas, indagações e dúvidas percebidas por Blavatsky nos seus leitores, que ela apresenta um segundo texto chamado Ocultismo versus Artes Ocultas. E esses dois artigos são apresentados em conjunto nesse volume e formam, então, esse nosso seminário de estudos promovido pela loja Estrela d'Alva. Nessa edição em português, de bolso, está incluído também um terceiro texto, que, na verdade, vem precedendo os anteriores, mas que talvez, originalmente, tenha sido apresentado na sequência dos outros dois, em que surgem algumas sugestões práticas para a vida diária. Os nossos editores aqui em português entenderam que fosse, talvez, mais interessante primeiro passar pelas sugestões práticas para a vida diária, para então adentrar no artigo de ocultismo prático e no artigo de ocultismo versus artes ocultas. Esse é um tema, aliás, que circunda muito do interesse das pessoas que se aproximam da sociedade teosófica. O que é o ocultismo? O que é o esoterismo? E o que viria a ser, eventualmente, um ocultismo prático? Blavatsky começa a ressaltar, nas suas reflexões, que uma coisa muito distinta do que nós possamos ter como sendo um ocultismo prático é aquilo que nós temos como magia, e que magia pode descambar muito facilmente para feitiçaria. E ela nos diz, com uma ressalva bastante intensa, não adentre num terreno no qual você ainda não conhece, sem antes se preparar, porque o ocultismo seria uma amante que exige tudo ou nada. Se não estás pronto para entregar tudo, inclusive a si próprio, não adentre nesse caminho. Prepara-te antes para ele, purificando todos os teus veículos, para que então possas, gradualmente, de modo espontâneo e natural, ingressar nesse espaço que faz do homem muito mais do que um ser humano, mas um verdadeiro Deus encarnado, capaz de modificar a ambiência e as circunstâncias externas, escreve Blavatsky num dado momento, apenas com o movimento de um dedo. Agora, quando ela menciona isso, ladeado à ideia de uma magia que pode descambar para uma feitiçaria, ela nos ressalta que a intenção está na base daquele que age, movimentando energias ocultas num mundo manifestado. Jamais um ocultista que, como tal, alcança esse status faria qualquer ato, emanaria qualquer pensamento, deixaria ser produzida qualquer emoção ou sensação voltada num interesse pessoal ou para aquele que ele tem como os seus, sejam os seus queridos ou os seus inimigos, sejam aqueles que ele tem como bem-querentes, como bem-queridos, ou numa bem-querença, ou como aqueles que ele quer talvez afastar. Um ocultista que chega nesse status não divisa amigos ou inimigos e lembra, assim como se ressalta em Luz no Caminho, que o mundo não é formado de pessoas que são as nossas amigas e as nossas inimigas, mas sim constituídas apenas de instrutores espirituais no nosso passo evolutivo, na compreensão da unidade da vida em todo o seu esplendor. Nós nos relacionamos com todas as pessoas que mais ou menos proximamente chegam aos nossos ambientes de convivência,
possibilitando, através da própria convivência, uma compreensão mais plena das nossas limitações, das nossas tendências, das nossas idiosincrasias e das consequências que, através das nossas escolhas, nós colocamos no mundo, produzindo e sendo corresponsáveis por um sofrimento e um aprisionamento da consciência de todos aqueles que conosco formam esta grande família humana. Então, como não temos ainda uma capacidade de conseguir abrir a nossa caixa de Pandora e olhar diretamente para o lado obscuro das nossas tendências, acabamos nos relacionando com pessoas que no nosso círculo de convivência vão mostrando traços que estão construindo nossas resistências. Nós percebemos o mundo e nos individualizamos a partir das nossas resistências. Se nós não tivéssemos resistências, talvez estivéssemos no âmbito de uma homogeneidade plena. Agora, independente de termos essa homogeneidade plena átmica, que é o puro espírito que tudo abarca na unidade, somos convidados e convocados a construir uma individualidade para trazer desta homogeneidade pura uma possibilidade de expressar de modo autodeterminado aquilo que se é esperado de cada um de nós numa vida livre, amorosa, fecunda, fértil, compassiva e plena. Então se diz que a alma humana sai de um estado de ignorância da casa do Pai, de plenitude sem experiência, mergulhando e vendo-se inserida na matéria, onde se percebe desterrada da sua origem e destituída daquelas faculdades que lhe eram inerentes, embora possa também, a partir do seu caminhar, voltar a ativar por aquele cultivo das virtudes espirituais essas faculdades e atributos que lhes são efetivamente naturais. Isso, então, passa por um possível treinamento em ocultismo, um treinamento em ocultismo que possibilita ao discípulo, ao Lanu, ao buscador espiritual, aquele que é aspirante à espiritualidade, a cruzar os umbrais do seu inconsciente, a passar além dos limites projetados do que tem como vida e morte, iniciando-se nos mistérios que levam à vida eterna e tornando-se verdadeiramente um ser livre e vivo. É engraçado que se fala que nas antigas escolas de mistério, que sucedem os mistérios egípcios e chegam mesmo entre os mistérios judaicos, Jesus, o Cristo, era partícipe de uma dessas grandes escolas de mistério e um grande instrutor naqueles que passam a ser iniciados nesses mistérios. E ele era conhecido como o Vivo. Então, Jesus, o Vivo. Porque nós que ainda estamos imiscuídos na ignorância, no sofrimento, na projeção de uma vida apenas externa, nos achamos vivos, embora estejamos mortos em espírito. Esta passagem iniciática pelo portal da inconsciência, que nos leva além das ilusões da vida e da morte, traz consigo um poder de abrir as percepções, de uma clareza muito maior do que possa significar a vida na sua unidade, para aqueles que são iniciados no mistério, nos mistérios, e se tornam, então, efetivamente vivos, e que passam a viver significativamente, e não apenas a sobreviver simbolicamente, buscando manter nossa subsistência pessoal. Blavatsky diz que há uma grande heresia. Essa heresia é a heresia da separatividade, e que a humanidade é a grande órfã, a órfã que está destituída de um contato deste grande ser divino e espiritual, deste grande ser que vive, que ama, desse ser compassivo, desse ser que é o próprio esplendor da vida e que tem em si o potencial de viver através de cada um de nós. Nós, de algum modo, fechamos os canais da expressão desta vida e, dotados de algo que é similar à natureza de aquilo, nos iludimos apegando-nos à própria ideia de uma mente pessoal e entorpecemos-nos, abrindo sentidos externos
e perdendo o contato com a vida interna. Quando nós falamos de ocultismo, nós estamos tentando falar de uma compreensão plena da vida, naquilo que tem o seu lado visível e invisível, naquilo que tem o seu lado visível aos sentidos externos e que, num dado momento, é tido como uma verdade relativa, tomada como uma verdade última, que Platão, de algum modo, nos dizia: és um mundo das sombras, no qual nós nos aprisionamos e vivemos atados dentro de uma caverna, aprisionados, sem perceber que nós mesmos forjamos os grilhões desta prisão. Este é um lado da vida, mas existe talvez um outro lado da vida, não percebida pelos sentidos externos, mas que, na verdade, pode ser recebida por aquilo que busca. Blavatsky, na Chave para a Teosofia, logo nos primeiros capítulos, nos fala de uma efusão em meio a esta manifestação plena da vida num estado de êxtase. Ela fala do finito e do infinito, e ela diz que o infinito não cabe no finito, mas o finito, aberto num estado de contemplação, pode, de algum modo, receber esta efusão daquilo que emana de um não lugar, de um não tempo, de um não eu, de um não sei, de um incognoscível, trazendo a uma percepção de certeza, sem dúvida, aquele que de algum modo se abre para esse outro lado da vida, que nós podemos talvez chamar de um lado oculto da vida. Leadbeater menciona isso como um lado oculto da vida. O curioso é que talvez, para além da ideia de um lado visível e de um lado invisível, o que existe é a vida. O que existe é a vida una, a vida manifestada, emanando de uma não compreensão daquilo que, não sendo manifestado, é possibilidade plena de todas as manifestações ocorrerem. Leadbeater, de algum modo, nos diz, então, que o estudo do esotérico não é necessariamente uma negação do exotérico. Nós temos um exotérico como verdade dada ou verdade revelada, verdade manifestada, no qual tenta se apoiar, na qual tenta se apoiar a ciência e produzir ciência através de premissas cósmicas, lógicas, racionais, repetidas. Nós podemos fazer ciência pela uniformidade da expressão das leis universais cósmicas. Este é um lado. Este é o lado manifestado, o lado visível, o lado cognoscível. Mas ele diz que o esotérico é, na verdade, uma compreensão e uma ciência deste lado não tangível, sem que existam dois lados, porque existe uma unidade. Blavatsky, de algum modo, na mesma linha, está nos falando disso. E ela nos diz que aspirar ao ocultismo, aspirar ao esotérico, não significa buscá-lo por temer o exotérico, por temer o manifestado, por temer o visível, por ter sido ferido inúmeras vezes nesse mundo manifestado, por ter sido aquele deixado de lado, não acolhido, não aceito, aquele que passa pelo bullying, aquele que passa por todas as tormentas, aquele que sonha com um mundo de perfeição. Existe uma passagem curiosa, interessante, daquele místico sábio que ninguém sabia exatamente se era um sábio ou um louco, o Nasruddin. Nasruddin ensinava de um modo jocoso, brincando, ele tratava de coisas profundas, mexendo com o humor, tenta nos mostrar algo muito mais profundo da vida. E num dado momento, alguém percebe Nasruddin andando do outro lado de um rio, no leito de lá de um rio. E é curioso porque isso, nas tradições orientais, se diz que um lado do rio, um lado da vida, é esse lado de sobrevivência, de necessidade, de manifestação. Vejam, um lado de necessidade. E o outro lado do rio, da vida, é o lado da liberdade, o lado da emancipação, o lado da plenitude. Então, dito isso em palavras budistas, talvez nós possamos falar do nirvana e do samsara. Nós nos encontramos presos nesta realidade maiávica, sansárica, tomando as sombras como realidade no lado visível da vida.
e aspiramos a alcançar ou alçar nossa consciência para aquele lado de lá, buscando uma calma, buscando uma paz, buscando um estado de consciência que talvez o mundo externo não nos permita, e que nós projetamos ou sonhamos como sendo algo que tentamos tocar e trazer para nós. Então, alguém percebe o sábio do lado de lá da vida, e esse é Nasruddin. E nós, como os ignorantes do lado de cada vida, tendo a chance de encontrar um sábio lá daquele outro lado, gritamos para ele, pedindo e perguntando, pedindo apoio e ensino. Nasruddin, Nasruddin, como é que eu faço para ir para o outro lado? E eis que a resposta que soa do outro lado de Nasruddin é: não te preocupa, tu já estás do outro lado. E aí a pessoa sai assim: Nasruddin, é claro que eu estou do outro lado, mas eu quero chegar no lado de lá. E talvez a gente possa perceber que não existe outro lado. E que enquanto não formos capazes de encontrar esta plenitude e a magnitude do esplendor da vida, mesmo em meio às maiores intempéries e dificuldades pelas quais nós somos forcejados a passar, jamais conseguiremos encontrar. Luz no caminho, de algum modo, diz: procura dentro de ti a luz que ilumina o mundo, e não fora. Ela está dentro de ti. Se conseguires encontrá-la dentro de ti, então começa a procurá-la fora e descobre que ela também está em todos os seres. Está dentro e está fora, sem que exista fora ou exista dentro. Nirvana e Sansara, na verdade, são polos que possibilitam aquele que busca encontrar, realizar, vejam, de novo, compreender e realizar, de um modo cada vez mais profundo, a sabedoria esotérica. Talvez a gente possa colocar como uma sabedoria das idades a teosofia, a sabedoria divina, algo que transborda os limites da capacidade intelectiva humana, uma sabedoria dos deuses passível de iluminar a mente e o coração do aspirante espiritual quando ele se coloca em conexão com esta vida e com esta sabedoria. Então, compreender, mas mais do que isso, realizar. Disse que a sabedoria é sempre e sempre profunda. Ainda que ela seja simples, ela traz consigo na sua profundidade a capacidade e a energia da transformação. Ninguém que comunga em algum momento da sabedoria mantém-se incólume diante dela. Todos aqueles que em um dado momento das suas existências tiveram a possibilidade de beber esta seiva da vida, esta ambrosia divina, deste alimento dos deuses, desta teosofia, traz e leva consigo a força e a equanimidade de perceber que é possível passar por uma profunda transformação espiritual que faz com que esta natureza divina que trazemos em nós comece a ter uma possibilidade de expressão livre, cada vez mais intensa e cada vez mais plena. Blavatsky começa, então, o seu ocultismo prático fazendo inúmeras advertências e ressaltando os perigos que estariam associados àquele que se volta a tentar adentrar nos mistérios. E ela, de algum modo, diz: uma coisa é o ocultismo teórico. E ela diz: uma coisa é o ocultismo teórico ou a teosofia, outra coisa é o ocultismo prático, o ocultismo. E olhem só um pouquinho, de modo interessante, que soa das suas palavras, logo no exórdio deste artigo Ocultismo Prático. Ela escreve assim, quando começa, então, a sua revista, por ela, então, a modo provocativo, ela adota esse nem uma luz que ilumina
mente, coração e traz consigo a possibilidade de, através desta luz prístina, iluminar o ser e acender esse despertar espiritual do buscador que tende a alcançar a própria luz. Ela começa dizendo assim: há muitas pessoas que estão à procura de instruções práticas de ocultismo. Instruções práticas de ocultismo. Faz-se necessário, portanto, esclarecer de uma vez por todas 2 pontos. Letra A diferença essencial entre o ocultismo teórico e o ocultismo prático, ou o que é geralmente conhecido como teosofia de um lado, o que aqui ela está adotando como um ocultismo teórico, e ciência oculta do outro, ou um ocultismo prático. Então, precisamos entender uma diferença fundamental entre teoria e prática. E letra B, a que ela se dedicará com mais vagar, apontando a importância e indicando a cautela do buscador, a natureza das dificuldades envolvidas no estudo desta última, o estudo da ciência oculta, que, na verdade, não é mero estudo, é um estudo colocado em prática através de um dado, é aceito para poder ser ensinado por um mestre espiritual. Curioso que um pouquinho mais para frente ela vai nos dizer que existem regras ou qualificações mínimas necessárias para que o aspirante se candidate a ser um aprendiz de um ocultismo prático. E aqui, nesse artigo, nós teremos a oportunidade de passar por cada uma destas regras. Blavatsky seleciona 12 requisitos ou regramentos que, diz ela, são muito mais exigentes do que aqueles que passaram a ser apresentados aos candidatos que se apresentam buscando o ensinamento de um ocultismo prático na escola esotérica fundada por ela, então, em fins do século XIX. Blavatsky diria: aqueles que estão buscando o ocultismo prático nesse momento na sociedade teosófica, se não todos, a maioria, são meros candidatos que estão tentando aprender nesta vida e capacitar-se neste momento para, quem sabe, em vidas futuras, realmente virem a se transformar em discípulos, aprendizes de um mestre de sabedoria. Um livro que talvez possa nos indicar de modo lúdico o que significa mergulhar ou experimentar esse néctar divino, este Amrita, esta seiva da vida, que traz consigo o potencial da transformação e leva o aspirante a se preparar, se capacitar para tornar-se um discípulo aceito, é Fernão Campelo Gaivota, por exemplo. Fernão Campelo Gaivota nos retrata a ideia daquela ave, daquela gaivota, que simbolicamente não se contenta comer apenas o lixo que o mar traz, e que dá sentido a esta vida de mera sobrevivência a todos os seus companheiros, a todos os seus familiares, a todos aqueles com quem ele convive. Fernão Campelo Gaivota aspirava a uma percepção muito mais plena e profunda do que possa ser a realidade da vida. Fernão Campelo Gaivota aspirava à percepção clara desse lado oculto da vida, do ocultismo, do esotérico, assim colocado. Não por fugir ou temer a vida exotérica, não por estar encantado com a ideia de ser melhor, de ser distinguido, de poder dominar ou chefiar os seus, de ser reconhecido como maior ou como melhor. Nada disso. Sua alma era livre, cantava em liberdade. Eu tenho um amigo poeta que, uma das suas estrofes, escreve de um modo bonito, falando da liberdade, da seguinte maneira: para cada um de nós, como potenciais de Fernãos, Capelos, Gaivotas, ninguém canta a liberdade com a beleza de um pássaro aprisionado. Nós somos pássaros aprisionados, cantando a liberdade e buscando na liberdade uma beleza projetada. Mas existe aquele que não projeta a liberdade, que aspira à liberdade em si e em essência. Esta profunda liberdade que está além de um conceito externo de beleza era o que tomava o peito de Fernão Campelo Gaivota e o fez
num dado momento, ascender a esferas muito mais elevadas no seu voo de gaivota e perceber belezas inacessíveis que o transformaram completamente. Ele abriu os olhos. Existe uma música em inglês que eu gosto e que de algum modo até me inspira, mesmo uma música de pop, rock, e que a estrofe, e eu acho que até o título é Suddenly I See. De repente eu vi. Algo é visto num de repente fora do tempo. Um rasgão conecta o vidente para além da visão e da coisa vista. Então, algo ilumina a mente e toma arrebatadoramente aquele que, de repente, sai da ilusão da parte desta grande heresia e se percebe sendo, independente de existir, sendo tudo e todos, sendo todas as coisas. Isso não se transporta em palavras, mas isso, de repente, num átimo, as palavras traem. Sequer é visto, sequer é sentido, sequer é ouvido. Só se é, num silêncio e paz. Num dado momento que não tem hora marcada, quando não tem um querer objetivo que precisa levar ao buscador o alcance daquilo que se busca, a visão ocorre. Isso acontece com Fernão Campelo Gaivota. Isso acontece com um buscador espiritual que, na sua pureza, sem expectativa, em que a alma, na verdade, comanda a aspiração de um aspirante, um rasgão da realidade se desfaz e se desvela. Só que no momento subsequente, ele de novo se vê no tempo e no espaço, pensando, poxa, que é aquilo? Um grande sábio de uma escola anterior de teosofia, no século II, III, em Alexandria, chamado Plotino, deixa os seus relatos de ascensão da alma a esta realidade transcendente. O seu discípulo, Porfírio, escreve nas Enedas a compilação dos ensinamentos e diz que o mestre ascendeu em espírito aquele ponto de realidade no plenum do belo, do sumo bono, do bem. Em algumas ocasiões, pá, pá, pá. E Plotino, quando acende aquilo em consciência e retorna, num dado momento pergunta como pode a alma humana, sendo esse esplendor e beleza e plenitude, aqui se encontrar confinada, presa e limitada, com tantas vicissitudes, circunstâncias, características, limitações. Como pode aquela beleza ser uma realidade e aqui eu me encontrar em meio a tantas limitações, dificuldades e obstáculos? E aí ele, de algum modo, chega numa conclusão compartilhada com cada um de nós, que não existe diferença entre o núcleo do Sol, que é esta realidade, e cada raio que é em si e em todos eles o Sol em seu potencial, e que cabe a cada um dos raios, de algum modo, nesse processo de transmutação, alcançar a plenitude e o esplendor de um núcleo solar que ilumina e emancipa o mundo. Cabendo então a esse buscador que bebeu da fonte da sabedoria, naturalmente ingressar nesse processo de autotransformação espiritual que o faz alcançar os meandros e todos os cantos do ocultismo, transformando-se ao seu tempo num mestre de sabedoria. Blavatsky, ao anunciar a abertura de uma escola esotérica, ela diz que seria para os aspirantes espirituais que querem viver a teosofia, que querem, de algum modo, ter instruções sobre o ocultismo prático, ou o que ela chama de Raja Yoga, um yoga real. Então, nós vamos ver que nas tradições indianas, nós vamos encontrar um caminho devocional, bhakti, um caminho de estudo preconizado na sociedade teosófica, o Gnana, um caminho de serviço, Karma Yoga. Se diz, aliás, que nós temos um grande tripé institucional
na execução dos trabalhos a que se propõe a Sociedade Teosófica e se concita os seus membros, na medida em que se empenhem em querer também a seu tempo viver a teosofia. Esse tripé é justamente algo associado com meditação, estudo e serviço prático. Blavatsky nos fala de uma teosofia prática, e isso talvez seja também algo que abre os portões dos mistérios e do ocultismo. Blavatsky nos diz, num dado momento, em Voz do Silêncio, que se queres alcançar o nirvana, é necessário obter o autoconhecimento. E se queres alcançar o autoconhecimento, aprende que ele é filho, filho de ações amorosas. Queres conhecer a ti mesmo? Haja amorosamente em benefício de todos os seres. E assim começa a construir um caminho que possibilitará a tu mesmo preparar-se para ser iniciado nesses mistérios. Uma grande temática apresentada na literatura teosófica justamente não apenas nos fala dos mistérios, como nos fala de um caminho de preparação para os mistérios. Não apenas fala do yoga, como nos fala de um caminho de preparação para o yoga. Não apenas nos fala do ocultismo, como nos fala, fundamentalmente, de uma preparação para a recepção dos mistérios no caminho de um ocultismo prático. Se diz que o mundo em manifestação, manifestado é para que as mônadas peregrinas em treinamento se transformem também a seu tempo em grandes logos solares que manifestam a luz e o amor-sabedoria pleno daquilo que é incognoscível, sustentando, criando, mantendo, fomentando e possibilitando também a dissolução de universos que são apenas portais para que novos universos sem fim e sem começo ressurjam, ampliando ao infinito esta expressão da vida una. Então, ao seu tempo, Annie Besant lança um outro livro que talvez possa também ser estudado ao lado de ocultismo prático sobre uma mesma temática. Annie Besant escreve, num dado momento, um opúsculo, alguma pequena reflexão intitulada Ocultismo, Semiocultismo e Pseudo-ocultismo. Primeiro, ela nos fala da fonte da vida e nos diz, eis o ocultismo. Depois, ela nos diz, existem caminhos que podem nos levar a uma aproximação ao ocultismo. E ela, com muita reverência, nos fala das grandes religiões, que são caminhos para a verdade. Então, quando nós falamos de um ocultismo, nós talvez estejamos falando, com a licença das palavras, da ideia de uma verdade. E os amigos talvez possam se lembrar também do lema da Sociedade Teosófica, que é: não há religião superior à verdade. Uma coisa é a verdade. As religiões são expressões culturais, temporais, que em determinados momentos e locais apontam àqueles que buscam um caminho de autorrealização. Gandhi e muitos instrutores sábios, ao longo do tempo, diziam: respeita todas as religiões, porque assim como aquela que tu segues, se segues alguma, também a dos teus irmãos, são caminhos e degraus que podem levar a uma emancipação da consciência. Então, muitos caminhos podem levar àquilo que é o ocultismo. Uma coisa é o ocultismo, uma coisa é o semi-ocultismo. Então, as religiões seriam como dedos que apontam um caminho que leva à meta. Se é que nós podemos conceber a ideia da existência de uma meta como verdade última, verdade absoluta, verdade sem segundo, verdade maior, uma verdade com um V maiúsculo. Isso, na comunicação, é o que nós estamos tentando apontar como um ocultismo. Então, existe um caminho para isso. Os budistas dizem: o dedo aponta a lua, mas ai daquele que toma o dedo como sendo a lua. Então, existe um semi-ocultismo que pode levar para aquilo. E ela segue dizendo: existe um pseudo-ocultismo. Assim como Blavatsky, no artigo subsequente ao que ela escreveu no início do
do ano de 1888, Ocultismo Prático. Ela escreve um segundo, intitulado Ciência Oculta e Artes Ocultas, ou, na verdade, Ocultismo versus Artes Ocultas. Então, quando ela fala de ocultismo prático, ela está dizendo ciência, no singular, ciência oculta. E o segundo artigo dela é Ocultismo ou Ciência Oculta, diante ou versus Artes Ocultas. O que seriam as artes ocultas e o que Annie Besant estaria mencionando quando ela fala que, além de um ocultismo, de um semi-ocultismo, nós também temos um pseudo-ocultismo. Então, aí eles começam a falar de artes divinatórias, da possibilidade, eventualmente, da gente tentar pressagiar circunstâncias, possibilidades, potencialidades, percebimentos. E aí, então, nós estaríamos diante de um pseudo-ocultismo associado, então, a essas artes divinatórias, que ela não diz, não são nem boas nem más. Elas não são boas nem más, mas elas eventualmente podem ser e normalmente acabam se transformando em um obstáculo que não precisaria ser enfrentado se não adentrasse ou dedicasse a sua energia a esse tipo de busca, que não é o ocultismo, mas sim um pseudo-ocultismo. E aí nós estamos falando do quê? Nós estamos falando das diversas artes, ritos e outras coisas que nos possibilitam um contato mais distinto com o mundo na sua plenitude. Então, nós vamos ter as ciências externas e, eventualmente, ciências internas. Nós vamos ter a ideia de uma possível alquimia, magia, astrologia, quiromancia, tarô e outras coisas que podem, eventualmente, serem instrumentais para um processo de conhecimento nosso, ou podem começar a gerar possibilidades de manipulação, de percepção de fenômenos naturais e coisas que acontecem com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. E quando começamos, eventualmente, a sermos versados nessas artes divinatórias, nessas artes mágicas, nessas artes que Blavatsky está falando aqui, então, como sendo artes ocultas, e Annie Besant como um pseudo-ocultismo, nós corremos um grande risco de agirmos com uma motivação pessoal e cairmos cada vez mais no que ela começa a chamar de uma magia negra, que começa com uma coisa mais acidentada, se transformando numa completa feitiçaria, que é passar a adotar, em benefício próprio, um conhecimento de regras de funcionamento da natureza, não utilizado de modo corriqueiro por todas as pessoas, em benefício próprio ou em benefício dos seus, com um interesse autocentrado. O que eu gostaria de fazer? Será que nós sabemos o que nós gostaríamos de fazer? O que me cabe fazer? Será que nós conseguimos perceber o que nos cabe fazer? Quando se tem uma certeza amorosa e compassiva daquilo que se é, daquilo que são todos os seres, disse que surge uma certeza no agir. Quando se tem essa certeza no agir, não existe um problema para que o ocultista haja no mundo fazendo aquilo que deve ser feito, porque não é ele quem faz, é apenas um canal de expressão do grande ser que age através dele, cumprindo a grande regra que seja, numa instância máxima, a criação ou a dissolução de um universo, que seja com o mesmo esplendor da criação de um universo, a abertura dos lábios para um sorriso diante de uma pessoa que passa por um estado de melancolia, a acolhendo e abraçando, sem precisar envolvê-la nos seus braços. Então, nem grande, nem pequeno, nem muito, nem pouco. O ocultista é aquele que movimenta o universo em cada gesto, em cada ato, em cada pensamento, em cada ação, sem que tenha, per se, a pretensão de sê-lo ou de fazê-lo. Alguém que, de algum modo, decanta esse florescimento do ocultismo é Pitágoras,
nos seus versos de ouro, a que muito se recomenda e que em muito dos seus trechos relembra as passagens que estão nas páginas iniciais desse nosso volume de ocultismo prático, em que se trazem sugestões práticas para a vida diária. Num dado momento, Pitágoras vai dizer que aquele que está em paz e serenidade penetra na natureza e descobre que a natureza o serve. Então, ó vós, calmo e ditoso, percebe que a natureza o serve e tem em ti o seu rei. Então, isso acontece para aquele que não quer nada para si, que conseguiu passar por um processo prévio de preparação através de um exercício efetivo de desenvolvimento da bodhicitta, que dizem os budistas, da compaixão que ilumina a mente, ou de um altruísmo, que na verdade é o grande móvel da ação para o buscador espiritual. Além da gente pensar no altruísmo como algo conceituado, será que o altruísmo realmente poderia ser o grande agente de qualquer ação que nós fazemos? Será que o amor pode ser aquilo que realmente movimenta todas as nossas ações, todas as nossas definições, todas as nossas deliberações, todos os nossos pensamentos? Então, existe uma preparação para esses mistérios que habilita aquele que busca a encontrar e poder abrir a porta. Então, existe uma prece inicial no ingresso dos mistérios. Essa prece inicial está nas primeiras páginas de Aos Pés do Mestre, apresentado então por Krishnamurti aos que batem. Isso em sânscrito é Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityurman Anritangamaya. Conduz-me. Essa é uma prece humilde do buscador na sua ignorância pelo mestre interno, este que vive e sabe dentro de cada um de nós. Conduz-me das trevas à luz, da ignorância à sabedoria, da morte à imortalidade. Disse que aquele que bate tem a possibilidade de encontrar as portas e ver as portas se abrirem para poder estar diante do mestre. Mas também Luz no Caminho diz, enquanto nós não nos prepararmos, podemos pedir por 1000 anos ou 1000 eternidades e jamais poderemos alcançar aquilo que buscamos, porque estamos pedindo apenas com a mente. Isso não é algo que se pede com a mente. Há algo que a alma aspira. E quando a alma que aspira descobre, ela pede, ansiosa, porque mergulhou e provou daquele néctar, e porque encontrando-se ainda num estado de necessidade, tenta descobrir como se acende aquilo. Aí ela encontra um instrutor espiritual, como o Fernão Capelo Gaivota encontra naquela apresentação lúdica o seu mestre espiritual, o Siang, uma gaivota que, como ele, também buscou, também tinha provado, e depois de provado, ela passa pela sala do aprendizado e adentra efetivamente na sala da sabedoria. A Voz do Silêncio está nos falando disso. Logo no primeiro fragmento, chamado justamente A Voz do Silêncio, ela nos fala de 3 grandes salas. Uma sala em que estamos aprisionados, tomando o exotérico como a verdade última, como a única verdade, tomados pela ignorância, pela morte, pela escuridão, pelas sombras de Platão, com essa heresia da separatividade. Então nós vemos, assim nos fala o Zen Budismo, as montanhas e os rios, olhamos para elas e pensamos que são montanhas e rios, tomadas como Maya, esta verdade relativa passa a ser a única verdade conhecida e tida como algo a ser usufruída, vivida, experimentada por cada um de nós. Essa é a primeira sala, a sala da ignorância.
Eventualmente, se começamos a aspirar ao conhecimento, podemos ser admitidos a uma sala do aprendizado. E nessa sala do aprendizado começam a haver as provações. Então, nós começamos a falar de uma preparação para os mistérios. Blavatsky, no 6º volume da Doutrina Secreta, que também se recomenda aos estudantes irem buscar, aos estudantes de um ocultismo prático, se recomenda fazer esta leitura do 6º volume da Doutrina Secreta, especialmente ali pelas páginas 80, 80 e pouco, próxima página 100, não estou com o texto aqui, depois posso tentar buscar para fazer a leitura com cada um de vocês. Ela nos fala de uma advertência preambular para todos nós. Quando nós, de algum modo, nos colocamos como candidatos a aprendizes, uma estranha lei que sempre se mostrou presente e verdadeira começa a operar, produzindo o afloramento de todas as tendências que estavam mantidas dormentes na nossa inconsciência, sejam as tendências de florescimento de luz, sejam as tendências de trazer determinadas dificuldades, vicissitudes e vícios. Elas aflorarão necessariamente, e mais do que isso, quando as nossas tendências, as misérias, aos vícios que estão lá mantidos com o nosso recalque, segundo o que nos diz a psicanálise, porque não podem ser expressados na palavra, eles são liberados lentamente em estados oníricos, de sonho, quando nós, de algum modo, relaxamos a nossa busca de manter consciencialmente uma racionalidade aceitável, civilizada, quando isso tudo se relaxa, e se nós, de algum modo, nos candidatamos a sermos iniciados nos mistérios, vai haver um aquecimento que fará esse florescimento ser deflagrado. Isso vem, e Blavatsky diz, e quando vier, não vai ser percebido por você. E é possível, eventualmente, que sem que você perceba, comece a passar do tom nas suas relações, nos seus relacionamentos, fazendo coisas que você jamais imaginaria que poderia fazer, e nem percebendo o que estaria fazendo, se achando o único certo, capaz de mostrar a verdade a todos os demais, combatendo depois todos os demais para provar a eles o quanto eles estão errados. Então, acautela-te, Lanu, antes de colocar o primeiro pé na senda que leva à imortalidade. Recebe essa advertência, ser humilde diante dela e te prepara o mais profundamente possível antes de buscar se enveredar nisso. Agora se diz que se busca um instrutor espiritual e quer fazer isso, é possível adentrar numa sala do aprendizado. E adentrar numa sala do aprendizado sem uma preparação prévia poderá eventualmente trazer com mais intensidade essas tendências, sem uma capacidade mais clara de percebê-las no momento em que elas começarem a florescer. E aí uma das mensagens poéticas que a Voz do Silêncio traz para aquele que se encontra na sala do aprendizado ainda que colhas as mais belas rosas, perceba que todas elas trazem também um espinho que fere. Então, cuida com isso. E ela diz, não procura nesta sala aquele que te dará a vida, porque ali terás a percepção de luzes que são como fogos de artifício. Então, nós já nos achamos, eventualmente, quando sequer conseguimos entender o que é o ocultismo. Estamos apenas num rito de possível passagem e, eventualmente, somos tomados pela ideia de que já somos. E aí, então, aquele que diz sou não é, porque quem é mesmo não diz. E a gente pode, até parodiando isso, aquele que acha que é, não é, porque quem é mesmo não acha. Aquele que é não se acha, nem se percebe. Maior, melhor. Ele é na excelência do que possa significar este ser existir. O mestre de sabedoria se coloca como nosso irmão mais velho e, eventualmente, como um grande amigo espiritual, como um padrinho
É interessante que nessas advertências, Blavatsky também ressalta, ainda no início do seu artigo Ocultismo Prático, que existe uma dupla responsabilidade: aquele que busca e aquele que aceita ensinar. Por isso se diz que os verdadeiros instrutores espirituais das tradições orientais, se não são apenas um mero lama que pouco mais sabe do que aqueles a quem está instruindo, não começam a ensinar assim. Existe um longo período probacionário em que o discípulo, o aspirante, passando por esse período de provação, mostra-se realmente digno de poder passar por esse portal e adentrar na sala da sabedoria, sendo efetivamente iniciado, então, nesses mistérios. Blavatsky faz uma alusão tão bonita aos antigos sacramentos, ressaltando, talvez, ali em 1888, que a Igreja Ortodoxa mantém a tradição de um modo mais intenso do que a nossa Igreja Católica, e esse sacramento do batismo, dizendo que os padrinhos tornam-se responsáveis pelos pecados da criança que recebem como seu afilhado. Isso é o desvelar de uma lei oculta na qual o karma do discípulo passa a estar em comunicação com a própria essência do mestre espiritual, do mestre de sabedoria, que o recebe como um filho amado para poder ser instruído e ensinado diretamente nos mistérios. Então, existe uma passagem e um rito propiciatório, um rito iniciatório para aqueles que se colocaram como, primeiro, aprendizes de aprendiz e aprendendo a se tornarem aprendizes, adentram num processo de provação e, caso sigam presentes, passando por esse estágio provacionário, adentrarão, então, nos mistérios, através das grandes iniciações simbólicas e reais. Tem algumas passagens em A Voz do Silêncio que também são dignas de nota e que estão nos referindo a isso que falamos agora como uma introdução ao ocultismo prático. Num dado momento, aquela experiência de Fernão Capelo Gaivota, desse buscador espiritual que prova do néctar divino, dessa seiva da vida, desse Anrita, a passagem nos diz assim: cavalga a ave da vida se queres ver. Então, existe um estado de consciência impessoal em que tu não és esta perspectiva da parte, e num dado momento, nesta ave da vida, tu és o todo. Tu és aquilo, Om Tat Sat, não por conceito, não por lógica inferencial, não é por inferência, é por realização. Da onde vem a intuição? A intuição não vem no tempo nem no espaço, ela ilumina e arrebata a mente, dotando aquele que com ela comunga de uma sabedoria prática, vivencial no agora. Isso vem, não se sabe quando, nem onde, nem como, e nem se volta, mas isso, de algum modo, ilumina a alma do buscador. E isso é essa experiência que a Voz do Silêncio está dizendo. Nesta impessoalidade, cavalga a ave da vida se queres ver. Não veja as coisas sob o teu ponto de vista pragmático, sob a tua sensibilidade, sob as tuas premissas, imbuído das tuas certezas. Despe-se de tudo isso e olha, quem sou eu? Que és tu? E aí depois vem um verso subsequente, diz: abandona a tua vida se queres viver. Então cavalga a ave da vida se queres ver o que é a vida, quem tu és. E abandona a tua vida se queres tornar-se um entre os vivos. Blavatsky está nos dizendo no ocultismo prático que ele exige tudo ou nada. O Mestre Jesus teria dito: aquele que busca, além de mera sequência externa dos mandamentos, no primeiro momento o ensinamento exotérico é guarda os mandamentos. E o buscador diz: eu tenho feito isso e não encontro. Aí o segundo é: abandona tudo e me segue. Abandona a tua vida se queres viver.
A voz do silêncio, num outro momento, vai dizer: antes de seguir a senda, tu deves te tornar a própria senda. A senda deve tornar-se tu mesmo. Não existem dois. Tu és a senda. Tu és aquilo que está buscando. Se não fores capaz de te tornar tu mesmo completamente a senda, ainda talvez não esteja pronto. Agora, pode continuar pedindo por 1000 anos ou 1000 eternidades e não recebe. E se receber, eventualmente passarás por um processo de provação que não só se revelará muito duro, como possivelmente poderá trazer esquizofrenia e outras dificuldades. Mas, se tu te preparaste, te tornaste a própria senda, seguis todas aquelas prescrições de luz no caminho, antes que os olhos vejam, devem ser incapazes de lágrimas, antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sensibilidade, antes que a voz possa falar na presença dos mestres, deve perder a capacidade de ferir, antes que ponhas os teus pés na senda, antes que se erga diante dos mestres, deve lavar os seus pés com o sangue do coração. Então, quando se prepara, quando o discípulo está pronto, o mestre está pronto. E nesse momento não existe um pedido mental. Existe um encontro de coração e de alma naquele que é. E existe um reconhecimento desta grande fraternidade de seres e agentes de luz na expressão da verdade no mundo manifestar. Nesse momento, o encontro se dá e as possíveis iniciações, mais do que simbólicas, emancipam gradualmente o discípulo, fazendo com que ele, passando por todos esses portais, alcance uma integridade una de todos os veículos pelos quais a consciência mergulha, irradiando e trazendo luz daquela esfera do incognoscível para um plano átmico, búdico, mental, astral e físico. Então, essas iniciações são esta iluminação plena de uma ascensão dessa energia que estava ali dormente e que liberta de um peso morto de certezas, de apegos, de identificações, de ilusões, volta a brilhar no seu esplendor com a sabedoria do peregrino que passou por todos os vales da sombra, que foi iniciado nos infernos, nos purgatórios, ascendendo aos céus e iluminando todos os planos. Eu queria ler ainda mais algumas passagens de Voz do Silêncio, que estão nos falando, assim como os versos áureos de Pitágoras, desse nascimento de um ocultista na plenitude do altruísmo que se cultivou e que se transformou numa realidade, possibilitando que natural e espontaneamente os mistérios sejam desvelados. Primeiro existe uma motivação, uma reta motivação. Blavatsky ressalta sobre a reta motivação, que a motivação não seja o alcance do conhecimento em si para ser distinto ou reconhecido pelos demais, mas sim o próprio amor pela própria sabedoria, porque a sabedoria é amor e o amor é sábio. Quando tua busca é apenas pela sabedoria, assim como o Mestre Jesus passa por todas as tentações no deserto, como o rei Salomão, que, de algum modo, quando tem um contato com o divino, tem a possibilidade de pedir qualquer coisa, pede apenas a sabedoria, ele recebe a sabedoria e com ela tudo o mais. Então, existe uma reta motivação. Esse amor, sabedoria, dito eventualmente de uma outra maneira na tradição budista como compaixão. Quando aspiras à compaixão porque percebes um mundo em sofrimento, tu percebestes a unidade, e da unidade percebida e realizada, volta a perceber-se como parte, espiando, padecendo e sofrendo, reconheces na própria pele que tu és filho da compaixão, que tu não és compaixão,
mas tu és filho da compaixão e que essa compaixão pulsa e pode pulsar através de ti em benefício de todos os seres que sofrem. Aí nós começamos a construir uma reta motivação. A voz do silêncio, quando nos fala dessa reta motivação, no verso 60, vem com essas palavras. Não deixe que o sol feroz seque uma única lágrima de dor antes que a tenhas tu mesmo enxugado dos olhos de quem sofre. Seja tu aquele que ajuda o mundo sofredor antes de ser o destinatário do amor com paixão a que imagina deva chegar a ti. Que cada gota ardente, que cada ardente lágrima humana goteja no teu coração e aí fique, nem nunca a seques enquanto não for retirada a dor que a causou. Essa é a reta motivação. 62. Essas lágrimas, ó tu de coração tão compassivo, são os rios que irrigam os campos da caridade imortal. É neste solo que cresce a flor da meia-noite do Buda, mais difícil de achar, mais rara de se ver do que a flor da árvore vogai. É a semente que liberta do renascer. Ela isola o arhat, o ocultista, tanto da contenda como da luxúria, levando-o através dos campos da existência, de um existir prático, um ocultista prático, para a paz e a bem-aventurança, para aquele outro lado, mas eventualmente o trazendo para viver aqui. Então, essa paz e a bem-aventurança são conhecidas na terra do silêncio e do não ser. Aquele que nasce volta em espírito para trazer esse silêncio, esse não ser, e mostrá-lo a todos que estão em sofrimento, numa expressão projetada do que seja o ser. Mata o desejo, mas se o matares, cuida bem para que ele não renasça depois de morto. Mata o amor à vida. Isso tudo é preparação para o ocultismo. Mata o amor à vida. Mas se matar em tanra ou a necessidade que tens de tu viver, que não seja pela ânsia da vida eterna, mas para substituir o passageiro pelo eterno. Esteja presente no presente, fazendo da eternidade uma realidade viva através de ti. Não desejes nada, não te indignes contra o karma nem contra as leis imutáveis da natureza. Luta só contra o pessoal, o transitório, o evanescente, o perecível. E agora, a 66 é esse portal dos mistérios aberto para aquele que se inicia, se transformando então num estudante efetivo e aceito de um grande mestre espiritual de ocultismo prático. Auxilia a natureza e trabalha com ela. O trabalho do ocultista é um trabalho de ação no mundo. A essência do ensinamento teosófico se traduz num chamado para ação que transforma o mundo, não para uma resignação com o karma, não para uma negligência com os nossos deveres e com as nossas responsabilidades, não para uma projeção de uma felicidade em outro tempo, em outro mundo, não. A síntese do ensinamento teosófico é a construção de um possível ocultista prático, de um grande teósofo. Então, nós temos o teosofista, assim dito como aquele que se aproxima dos mistérios e do ensinamento. E nós temos um teósofo, ou aquele que busca tentar viver esses mistérios, ou um ocultista prático. E esse é chamado para quê? Para agir e transformar o mundo, agindo e transformando a si mesmo, possibilitando que essa transformação pessoal abra aquele campo da caridade espiritual transcendente, de iluminação do mundo e de todas as gentes. Então, auxilia a natureza e trabalha com ela. E a natureza te terá por um dos seus criadores e te obedecerá. E mais, diante de ti ela abrirá, de par em par, as portas das suas câmaras secretas. Desnudará ante tua vista os tesouros ocultos nas profundezas do seu seio virgem. Não maculada pela mão da matéria, ela revela os seus tesouros apenas aos olhos do Espírito. Os olhos que nunca se fecham, os olhos para os quais não há véu em todos os seus reinos. Então, a natureza, ela te mostrará os meios e o caminho. O primeiro, o segundo, o terceiro, até o sétimo portal da emancipação da consciência que fará
do ser humano ou do discípulo a ascensão em consciência que o fará se transformar também num mestre de sabedoria. E mesmo aqui, na própria luz solar do espírito, que só os olhos da alma podem ver. Blavatsky, ao escrever um cultismo prático, está trazendo aos estudantes de teosofia uma dupla perspectiva e pretensão. Primeiro, dizer que existe uma diferença muito grande entre teoria e o aproximar-se de um conhecimento esotérico em perspectiva teórica e a audácia de buscar viver, que na verdade não é mera audácia, é coragem, paz, amor e sabedoria que floresce em cada um de nós, espontânea e naturalmente, para que seja realizado aquilo que cabe ser realizado por cada um de nós. Batei e vos será aberto, pedi e vos será atendido, mas não é com a mente que se bate, e nem com as mãos da carne que se busca. Existem mãos que tocam o invisível. Isso é uma motivação impessoal, altruísta, que movimenta e gira o Dharma. E existe uma sede da alma que não se expressa na parte que quer para si, mas que eventualmente emana e irradia de um coração que é uno com todos os corações e que, quando toca esses corações, não só é embebido por todos os demais que nos precederam, como reencontra seus amigos e irmãos espirituais que estiveram por idades ali nos aguardando para que chegássemos e pudéssemos começar a aprender e viver como seres humanos na plenitude da humanidade e no alvorecer da espiritualidade. Na semana que vem, seguimos esse nosso seminário de ocultismo prático depois da apresentação geral, passando pelas 12 regras que Blavatsky enaltece seriam necessárias aos aspirantes ou candidatos de um todo maior, composto então por 73, cujo conteúdo geral ela não nos apresentou. Caso tenham condições e possibilidade, antes do nosso próximo encontro, seria interessante passar também os olhos naquilo que eu tinha ressaltado na doutrina secreta como a advertência preliminar a ser dada a todos os candidatos. Muito obrigado pela oportunidade de estar novamente nesse encontro com cada um de vocês. Obrigada. TT, vejo que você está falando, mas está com o microfone fechado, não foi possível te escutar. Ok, Otávio, enquanto você falava, eu prestava atenção no sentido de que nós, para realmente praticarmos essa obra, o ocultismo prático, ela tem que ser meditada, temos que trabalhá-la na meditação. E fazendo até um link com a live de domingo, cujo tema você também participou, a neurofisiologia da compaixão, eu estava observando o quanto a meditação é importante, em especial pela respiração. E aí, fazendo esse link, quando você está meditando no tema profundo e respirando profundamente para acalmar a sua mente, acalmar as suas emoções, você está ativando no sistema límbico, que são as amígdalas, você está ativando a respiração, porque ela está ali no sistema límbico, ela está nas amígdalas, que é a sede da vida, da sobrevivência, é recôndito das nossas emoções e das possibilidades da nossa sobrevivência. Quando a gente medita num tema profundo, o que ocorre? Como é que essa a respiração faz
a coisa ser transmutada numa praxis. Você acalma as emoções, acalma a mente e faz com que, através da respiração, com que só exista a respiração. E quando só existe a respiração, nesse silêncio, você tem como absorver o conhecimento profundamente, como se ele tivesse sido incorporado lá no sistema límbico, lá nas amígdalas, que é o recôndito da nossa sobrevivência, e passa, então, a ser incorporado numa praxis de vida como uma sobrevivência, pois a partir desta meditação, uma vez ela ter sido incorporada realmente na mente, nas emoções e naquele instinto da nossa sobrevivência espiritual, jamais ela se apartará de nós. E é muito interessante naquele trabalho que foi escrito belíssimamente na Fisiologia da Compaixão, observar o quanto é importante a gente realmente trabalhar no conhecimento do ocultismo prático, a luz no caminho, a voz do silêncio e a obra belíssima de Fernão Capelo Gaivota, como também eu, nesse momento, me recordando também de Gibran, o profeta, e como aqueles grandes poetas, quando você realmente medita, respirando profundamente, jogando para dentro e para dentro da inspiração e da respiração, o que foi lido, você tem a oportunidade de vir a praticar inconscientemente, porque, de alguma forma, no inconsciente é que as grandes mudanças são operadas para, então, serem trazidas à tona pelo consciente. Acho que esse material que nós começamos a trabalhar com você já lá atrás, em outras obras, e que agora está sendo atualizado no ocultismo prático, ele vem fazendo uma síntese de todo o nosso aporte ocultista, de todas as nossas obras. Ele vem como se te dando uma receita de como agir, de como operar na vida prática, em especial se utilizarmos essa obra, esses versículos, essas riquezas das essências na nossa meditação. Eu digo a meditação como um caminho, porque eu sinto assim, porque também pratico meditação diariamente, quando a gente passa a absorver dentro de nós, no mais profundo de nosso ser, a obra que estamos estudando, ela realmente, em algum momento, num insight, ela vai se tornar uma praxis. Então, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque não adianta a gente ouvir as palavras belíssimas das obras que têm sido nos trazidas aqui em tantos seminários lindos, com tantos oradores belíssimos, tão proficientes no dom da palavra, se nós realmente deixarmos isso quietinho e não mexermos realmente numa atitude de mudança, ou melhor dizendo, de transformação da nossa vida diária. Essa obra, para mim, belíssima, e que me acompanha há muitos anos na cabeceira, ela vem me dizer, há de se meditar. E quando a gente faz isso diariamente, as coisas acontecem e operam no inconsciente para, então, virem à tona e se transformar, nos transformando um Fernão Capelo Gaivota, que rejeita a mediocridade e abraça a eternidade como a única opção de sobrevivência. Então, eu deixo aqui a gratidão nossa, em nome da Loja Estrela da Alva, talvez até dos participantes, por você ter abordado de forma tão linda, de alguma maneira poética, um tema tão enriquecedor. E eu gostaria, inclusive, de ouvir algum dos irmãos para que eles possam acrescentar algum comentário ao que
tem sido colocado. A Guilhermina está aqui, mas é preciso paciência, com certeza. Paciência, Gui, resiliência, paciência com persistência, porque é preciso lutar. Lembrando aqui, plagiando um grande compositor, a mão que toca um violão, se for preciso, vai à guerra. E essa mão que toca um violão, que a gente está tocando com delicadeza, com sutileza, que ela vá à guerra pela sobrevivência da alma na escritura da eternidade, considerando que a gente é um ser eterno, uno. Nós não estamos apartados uns dos outros. Eu sou extensão do Otávio, Otávio minha extensão, assim como Elaine, Carlos, Félix, Eduardo Furtado, que está aí com a gente, Sheila e tantos outros irmãos queridos. Nós somos unos em essência e haja ocultismo prático. Gratidão, meu querido. Você realmente, para a gente, é uma flor de lótus que vem nos ensinando como praticar no nosso dia a dia essa eternidade da alma. Quero agradecer ao Otávio, a TT. Parabéns, Otávio. Você disse como nós devemos ser pelos livrinhos pequenos, aqueles opúsculos, como nós devemos ser mansos, humildes e observar as dificuldades que temos e o preparo que devemos fazer para seguir essa senda. Parabéns, um abraço a todos. Gratidão, irmão Félix. Belíssima colocação e muito bem lembrada, fazendo aí uma síntese do ocultismo prático em tão breves palavras. Gostaria mais quem de fazer algum comentário? A gente ainda tem 5 minutinhos. Se quiserem escrever também alguma pergunta, alguma dúvida, algum acréscimo, nós estamos aqui disponíveis para poder ajudar na medida do possível. Otávio, eu vou aproveitar esse momento, já que as pessoas ainda não estão se colocando, para fazermos a chamada para o seminário do Centro Raja. Acho importante, nós podemos estar presentes, se não presencialmente, online. O evento está sendo divulgado. O nosso irmão Otávio é o presidente atualmente do Centro Raja. Fala um pouquinho, Otávio, para a gente. Sim, é uma boa oportunidade mesmo para a gente divulgar, né? Sim. Nós temos esse nosso centro teosófico aqui no coração do Brasil, perto da cidade de São Paulo, Itapecerica da Serra. A Fundação Centro Teosófico Raja, desde os anos 60, recebe teosofistas de toda a parte do mundo para momentos de profundas práticas de meditação. E agora, em 2022, nós vamos ter o que nós chamamos de segundo retiro exclusivo online para membros da Sociedade Teosófica. Só que agora o que está sendo permitido é a gente também começar a voltar a receber irmãos presencialmente. Então faremos um evento híbrido. Quem tiver a oportunidade de se deslocar e conhecer o Centro Raja terá a chance de conviver com teosofistas de outras partes do Brasil e conhecer um lugar belíssimo, inspirador, além de realizar as práticas de Karma Yoga que estão previstas durante as atividades do nosso retiro. O tema geral desse encontro será o verdadeiro trabalho da Sociedade Teosófica, que é um livro que contém uma série de reflexões de Sri Han, quinto presidente internacional da Sociedade Teosófica, e está tentando apontar para uma perspectiva muito mais profunda do sentido de ser membro desta sociedade e do que juntos nós fazemos e como trabalhamos em benefício da humanidade através da Sociedade Teosófica. Esse será um momento exclusivo para membros e acontecerá durante o feriado de Corpus Christi. Terá início na quarta-feira, 15 de junho,
e se estende até domingo de manhã, dia 19 de junho, se não me engano. Então, sintam-se convidados, inclusive, eventualmente, se for o caso, a se unir a esses irmãos trabalhadores da causa teosófica em benefício da humanidade, filiando-se a esta sociedade e nos ajudando na realização desse trabalho de difusão e de serviço de uma compreensão e realização da teosofia, da autotransformação espiritual da unidade de toda a vida. E aproveitando as palavras do Otávio, quando ele coloca a possibilidade dessas pessoas maravilhosas se filiarem à Sociedade Teosófica, a nossa loja Estrela d'Alva tem acolhido pessoas simpatizantes que têm nos requerido filiação. Nós estamos muito felizes pela iniciativa. Eu gostaria de dar eu ainda tenho um minutinho, de dar um breve depoimento pessoal. Eu sou encantada com o Centro Raj, eu o conheci em 1987, e lá eu conheci pessoas maravilhosas, ministrando palestras, e a minha vida na Sociedade Teosófica começou dentro do Centro Raj, é que eu sou muito grata. E eu já comentei brincando com o Otávio, de repente até não é brincadeira. No meu testamento, que farei, claro, em vida, eu pretendo fazer uma doação para essa instituição, porque ela foi e vai ser, e vai continuar a ser uma eterna fonte de inspiração. Acho que seria muito interessante que as pessoas que tivessem oportunidade de conhecerem presencialmente o façam, em especial aproveitando a gestão aí do nosso irmão Otávio, que eu já soube das grandes e eminentes transformações que esse irmão, na sua presidência, vem otimizando nesse centro belíssimo, acompanhado de outras pessoas que estão o ajudando. Parabéns, querido. Já estou tomando conhecimento de que nós vamos encontrar um centro Raja renovado nas suas estruturas físicas e, evidentemente, acolhendo com maior propriedade o espiritual de cada um. A casa física é muito importante. Parabéns, Otávio. Estou muito feliz de ter novidades aí. Obrigado, Tetê, você é sempre muito generosa. Acho que a gente pode encerrar com uma meditação conduzida por você, né? Sim, então vamos lá, fechar os olhos. E nesse momento vamos respirar profundamente, inspirando. Focados na impermanência do ser, na impermanência das coisas que passam como a nossa inspiração e a nossa respiração. Na impermanência habita a essência da eternidade, que não tem tempo, não tem hora, não tem relógio, não tem lugar. Ela existe na fugacidade da inspiração e da respiração. É no abrir e no fechar de olhos que a vida acontece. Que os seres de luz possam nos acompanhar durante esta semana, inspirando-nos nas boas ações, lembrando que não é só cessar de fazer o mal, é fazermos o bem, sendo puros de coração. Gratidão a cada um de vocês, convidando-os para seguirem conosco todas as quartas-feiras,
até a primeira semana de julho de 2022, sempre às 18 horas. Gratidão por ter nos aceitado mais uma vez nesse convite, Otávio. E aos irmãos presentes, o nosso carinho, nosso apreço, e estamos à disposição, disponíveis, se vocês quiserem deixar os números de contato do WhatsApp para que nós possamos fazer eventualmente contatos, estejam se sentindo à vontade. Gratidão, Otávio. Semana que vem estaremos juntos novamente. Até breve. Boa semana. Boa noite. Gratidão,